Sempre no Dia das Mães, tenho compartilhado com vocês sobre Ana, Agar, Maria, Joquebede, mulheres tão abençoadoras nas páginas da Bíblia, que foram mães. Mas existe uma mulher perdida no Velho Testamento, entre tantas páginas, que se chama Rispa. Não sei se você já ouviu falar de Rispa, mas ela sempre fala muito ao meu coração, porque é de fato um exemplo de amor materno. Eu diria que um exemplo de amor extremo pelos seus filhos. E a sua história está lá em 2 Samuel, capítulo 21. E o pastor fará uma breve meditação desse texto, 2 Samuel 21. Alguns versículos conforme estão aí no telão. Todos acharam? 2 Samuel 21, verso 1. Houve nos dias de Davi 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa é de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Verso de número 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Verso 6. Os gibeonitas disseram: de seus filhos, os filhos de Saul, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei Davi: eu os darei. Agora a partir do verso 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma pedra, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Gelá, na sepultura de Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra novamente. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Pode mudar aí para mim. Irmãos, você precisa entender o contexto histórico, bíblico. Josué capítulo 9, quando eles estão a terra, estão no início da conquista da terra. Depois da batalha de Jericó, os gibeonitas que já viviam na terra, eles perceberam que eles não iriam conseguir vencer os israelitas. Tiveram
enganar Josué, para enganar o exército de Israel. Eles fizeram o seguinte: mamãe, tem um bebê aqui na frente correndo e a escada é perigosa. Isso. Olha lá, o papai está... Isso. Pronto. Como ele chama mais atenção que o pastor Jonas? Isso. Os gibeonitas então quiseram enganar o Josué e o seu exército. O que eles fizeram? Se vestiram de roupas velhas, usaram sandálias velhas, sapatos velhos, colocaram pão mofado dentro das mochilas, dentro dos alforjes, e foram então esperar o exército de Israel. Quando Josué chegou, eles disseram: olha, nós não moramos aqui, nós não somos dessa terra. Olha as roupas, quando saímos lá da nossa terra, as roupas eram boas, agora estão rasgadas. Olha os nossos sapatos, eram bons, agora estão completamente rotos. Olha o nosso pão, lá com pão novinho, olha como é que está o nosso pão. E Josué acreditou na história, mas Deus tinha dito que eles deviam vencer todas as nações que ocupavam, fazer aliança com nenhuma delas. E aí Josué disse assim: então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança com vocês. Vocês permanecem na terra e vão nos ajudar. De água. E assim jurou Josué perante Deus que não faria nada contra os gibeonitas. Inclusive disseram assim: olha, nós daremos por vocês as nossas vidas, isso é, se preciso for, nós vamos lutar e morrer por vocês. E assim deixaram os gibeonitas como uma 13ª tribo dentro das terras de Israel. 3 dias depois, Josué levanta o exército e marcha contra a próxima cidade. A próxima cidade é a cidade dos gibeonitas. E ele percebeu então que tinha sido enganado, mas havia feito uma promessa diante de Deus. E por causa disso, não destruiu os gibeonitas. Eles permaneceram na terra de Canaã. Veio todo aquele período do juiz, os gibeonitas ali permaneceram. Aí Saul, ele sobe ao trono, é coroado então o rei de Israel. Saul diz assim: eu não vou permitir mais que os gibeonitas fiquem conosco, não vou permitir que eles morem conosco. E mandou o exército matar os gibeonitas. E foram muitos gibeonitas mortos na terra de Israel, a mando de Saul. Uma decisão dele, como ele fez tantas outras vezes, sem consultar a Deus, sem consultar o Senhor. Ele simplesmente resolveu limpar a terra de Canaã. Ele resolveu limpar a terra de Canaã e exterminar completamente os gibeonitas. E aí então, Deus elege Davi como novo rei. Existem algumas guerras civis, mas finalmente Davi assume o trono de Israel. Davi assume o trono de Israel e começa a enfrentar 3 anos seguidos de fome, 3 anos seguidos de seca. E Davi começa a ficar intrigado com aquilo. Tem uma coisa errada, tem algo que não está certo. Alguma coisa deve ter acontecido para que a gente viva esse momento de tanta tristeza, tanta seca, tanta fome em Israel. Davi foi consultar a Deus, ele buscou a Deus. E na sua conversa com Deus, Deus falou: tem dívida de sangue. Tem dívida de sangue. Porque Saul matou os gibeonitas, do qual Israel havia jurado na minha presença dar a vida por eles, defendê-los. E por causa disso, há seca e fome em Israel. O Davi então foi lá procurar os gibeonitas, os que sobraram, e falou: olha, o que vocês querem? Podem exigir o que vocês quiserem para reparar o erro de Saul. E os gibeonitas disseram: a nossa briga não é com você, Davi, a nossa briga foi com Saul.
Mas me diz logo o que vocês querem para que a gente possa voltar a ter paz em Israel, o nosso povo poder comer, a nossa colheita poder florescer, o que vocês querem? E os gibeonitas disseram assim: nós queremos 7 descendentes de Saul, sangue por sangue. Queremos que você nos dê 7 homens, filhos de Saul, netos de Saul, para que nós possamos enforcá-los no monte, na própria cidade do Saul, para que todo mundo veja que ele quebrou essa promessa, e essa promessa agora precisa ser restaurada. O Davi vivendo um momento de guerra, momento ainda em que muitos descendentes de Saul tentavam usurpar o trono, ele concorda com aquela situação. Ele diz: eu os darei 7 homens, e vocês podem então enforcá-los para pagar a morte de todos os gibeonitas que Saul mandou matar. E aí que entra então a história da Rispa, porque Rispa tinha 2 filhos de Saul, o Amoni e o Mefibosete. E Davi então foi lá e pegou seus 2 filhos e mais 5 filhos de Merabe, que eram os netos do rei Saul, então eram 7 descendentes, e entregou nas mãos dos gibeonitas. Aqueles homens foram levados ao monte e eles foram mortos. Diz o texto bíblico que todos morreram ao mesmo tempo. E aí Davi voltou para a guerra, assunto resolvido, está tudo certo, a dívida foi paga. Saul mandou matar os gibeonitas pediram reparação, foi dado 7 homens para morrer pela nação, 7 príncipes, filhos de rei, está tudo certo, Davi volta para a guerra. Mas aí entra então a mãe dos 2, chamada Rispa. Rispa significa pedra brilhante ou pedra quente. Pode colocar aí para mim 3 lições rapidamente. Sabe o que Rispa fez? A Bíblia diz que a Rispa, ela pegou um pano de saco, se colocou em cima de uma pedra, e ela pensou com ela: meus filhos morreram inocentemente, meus filhos morreram pela nação, meus filhos não vão ficar pendurados aí enforcados. O rei Davi virou as costas, foi embora e deixou meus filhos aí. Eu exijo que eles sejam enterrados com dignidade, com honra. Diz a Bíblia que ela pega um pano de saco, se coloca em cima da pedra e começa a cuidar do corpo morto ou dos corpos mortos dos seus 2 filhos. Durante o dia, contra as aves de rapina, e durante a noite contra os animais selvagens. Você pode imaginar essa mulher sozinha lá no monte, com um pano de saco na mão, e durante o dia vinha uma ave de rapina e vinha um urubu, e durante a noite apareciam os animais selvagens querendo devorar os corpos dos seus filhos, e ela os afugentava, noite e dia, noite e dia. O rei não está dando bola, as autoridades não estão dando bola, mas daqui eu não saio, porque eu preciso proteger a dignidade e a honra dos meus filhos. Eu fico pensando, mães, pais, se a Rispa fez isso pelos filhos mortos, imagina o que nós devemos fazer pelos filhos vivos. Você tem protegido seus filhos, guardado seus filhos, orado pelos seus filhos, clamado diante do Senhor pelos seus filhos, porque virão devoradores, virão aves de rapina, virão urubus, tentando bicar os nossos filhos,
devorar os nossos filhos, ceifar a vida dos nossos filhos, estabelecer princípios e valores que não condizem com o Senhor. Mas a rispa está lá. Sai daqui, sai, urubu. E ela permaneceu ali, dando um exemplo de atitude para chamar a atenção do rei Davi, para que ele desse aos seus filhos um tratamento digno, porque eram príncipes de Israel e foram largados lá na mão dos gibeonitas, sem nenhuma honra. E ela falou: com os meus filhos não, com os meus filhos não. Enquanto o rei não vier buscar os corpos dos meus filhos e dar a eles um enterro digno, eu não sairei desse monte. E lá ela ficou. Segunda coisa que a gente aprende com a rispa. Diz o texto sagrado que eles foram mortos no início da colheita, mais ou menos no mês de abril, a colheita da cevada, do mês de abril em Israel. E ela ficou lá no monte até o início da chuva, mês de outubro. Vocês estão aí comigo? Então ela ficou lá no monte, quanto tempo? Quase 6 meses ela ficou lá no monte. 6 meses lá no monte. De dia, de noite. 1 mês, 2 meses. Talvez ela tenha sido alvo de críticas. Talvez alguém a tenha chamado de louca, de doida. Mas ela não abandonou os seus filhos. Lá no deserto em Israel, durante o dia o sol é muito quente, durante a noite é muito frio. Ela não arredou o pé. E o mau cheiro? E o mau cheiro? E a decomposição dos corpos? Está cheirando mal, mas é meu filho. Está se decompondo, mas são meus filhos. Está frio, mas são meus filhos. Tem muito sol, mas são meus filhos. Eu sei que a gente é capaz de fazer coisas incríveis pelos nossos filhos. Talvez ninguém entenda o que você sente. E provavelmente ninguém naqueles dias podia compreender o que rispa sentir em seu coração. Mas ela sabia. Sabe o que eu fiquei pensando, mães? A rispa viveu no palácio. A rispa viveu com o rei. A rispa viveu no conforto. Seus meninos viviam no conforto. Agora a rispa está no relento. Agora ela está no relento. Mas não importa. Eram seus filhos. E pelos seus filhos ela lutava, ela protegia, ela defendia. Às vezes, o que nós vamos passar para cuidar dos nossos filhos vai requerer perseverança. 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, não sei. Mas você precisa continuar lutando por eles, clamando pela vida deles, porque os urubus estão em volta. Os animais selvagens estão em volta. Em último lugar, porque o nosso tempo é curto hoje. 6 meses depois, a notícia chegou até o rei Davi. Davi, você lembra daqueles homens que você deu para os gibeonitas para pagar a dívida do sangue? Claro. Pois é, nada aconteceu. Já se passaram 6 meses. A fome persiste,
A seca persiste. Se o problema eram lá os gibeonitas, se o problema era pagar a dívida de sangue, por que que nós ainda estamos com fome? Por que que a seca continua? Sabe mais uma coisa? A mãe de dois, a mãe do Armone e do Mefibosete, ela continua lá no monte. O quê? Ela continua lá no monte. Como assim? Ela tem um pano de saco. E ela ainda continua cuidando dos corpos dos seus filhos, esperando que você honre a morte deles, porque eram príncipes em Israel. Aquilo comoveu o coração do Davi. E eles mandam buscar. Já aproveita e traz também os ossos de Saul e os ossos do Jonatas, que ainda continuam lá na terra dos gibeonitas. E traz também os ossos dos enforcados. Então foram lá. Finalmente, depois de 6 meses, o rei manda dar aos filhos de Rispa um enterro decente, honroso. E aí vem a parte final do texto. Só depois disso, Deus foi favorável com Israel. Só depois disso é que parou a seca, é que voltou a chover, é que o povo pôde se alimentar. Sabe por quê, gente? Que tinha alguém vendo a Rispa. Vocês estão aí? Rispa estava sozinha lá no monte. O rei estava na guerra. Não, Rispa não estava sozinha lá no monte. Tinha alguém vendo a Rispa. Deus olhou para aquela mulher cuidando dos corpos dos filhos, defendendo eles das aves de rapina, dos animais selvagens. E Deus honrou aquela mulher. Eu não sei como ela sobreviveu lá em cima tanto tempo. Água, comida, no tempo. Porque tem horas das nossas vidas, como pais, como mães, que só Jesus, que só Deus, para nos dar forças, para nos abençoar, para nos dar graça, para nos dar sabedoria, para nos ajudar a vencer as dificuldades, as lutas. Mas não desista. Deus está te vendo. Deus está vendo tua luta, tua dor, tua dificuldade. Continue andando com o Senhor, orando diante do Senhor, chorando na presença do Senhor, mencionando o nome dos seus filhos diante do Senhor, porque Deus está vendo você. Creia uma coisa: seus filhos são de Deus, seus filhos são do Senhor. Se tem urubu pegando eles, se tem animais selvagens tentando travar eles, repreenda em nome de Jesus. Seu pano de saco é sua fé, é sua dependência de Deus, é a sua confiança no Senhor. Assim como eu também continuo orando pelos meus, você continua orando pelos seus. E nos momentos mais complicados, você sabe que Deus está te vendo. E você pode dizer, não é feio dizer não: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei qual é a saída, eu não sei qual é a solução, mas meu Deus, em nome de Jesus, eu não largo meu pano de saco, eu não saio daqui desse lugar, eu não vou abandonar os meus filhos, eu não vou abandoná-lo de forma alguma, porque eu sei que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. E se o pastor Jonas não está vendo, como Davi não viu a Rispa, não importa, Deus está vendo você, está vendo suas lágrimas, está vendo suas lutas e suas dificuldades.
Diga: os meus filhos são do Senhor. E eu não sei como, nem de que maneira, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Pode botar o último. Deus vê você. Deus vê você. Se tem algo que eu tenho convicção na minha vida pastoral, é de que Deus vê a gente. O próprio Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te ouve, é isso? É o Deus que te vê. Não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Sabe por quê? Porque às vezes nem palavras você consegue pronunciar. Às vezes é só lágrimas, às vezes é só coração, às vezes é só olhar. O que Jesus diz aqui: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque o teu Pai que te vê, vai te recompensar. Quando Agar estava no deserto, os lábios secos, rachados do sol, seu filho para morrer, sem água, o texto diz: e Deus viu Agar. Aleluia. Deus viu Agar e disse: Agar, abre os teus olhos. E ela abriu os olhos e enxergou um poço, bebeu da água e deu para o seu filho. E ali ela levantou uma nação em volta daquele poço. Deus te vê. Nunca se sinta sozinha. Mãe, nunca se sinta sozinha. O Senhor te abençoa, te fortalece. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o descanso da tua alma, Ele é teu guia, Ele é a tua luz. É Jesus Cristo, o Senhor da tua vida.